Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na aula de número 2 e para mim é um privilégio muito grande estar aqui semanalmente com cada um de vocês. Sou muito grata a Deus por essa rica oportunidade de compartilhar com cada um de vocês um pouquinho da palavra de Deus. Como eu digo em todas as minhas aulas, eu aprendo muito juntamente com você que está aqui no meu canal também aprendendo, buscando recursos, subsídios, para que a gente possa aprender muito mais da palavra de Deus. Quero agradecer já os comentários, você que falou como foi o encerramento do seu trimestre, e muitas igrejas foi uma bênção, sorteio de prêmios, de brindes, gincanas, outros foram no Museu da Bíblia, enfim, isso que é importante, nós colocarmos toda a igreja envolvida com este ministério do ensino, porque ele faz parte da igreja e também das nossas vidas. E agora vamos avante para mais esse trimestre. Nós estamos falando a respeito do Sermão do Monte. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins, sou professora e também sou superintendente de Escola Bíblica Dominical. E é um prazer ter você aqui. Então, se inscreva no meu canal, compartilhe as minhas aulas em suas redes sociais, curta esta aula se você realmente gostar e se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Espero que você tenha tido um início de trimestre bom, maravilhoso. Nós aprendemos bastante, vimos um pouquinho a visão panorâmica de tudo que nós vamos falar durante esse trimestre. Se você não assistiu minha aula de número 1, assista para que você fique inteirado a respeito deste trimestre. E eu vou deixar uma tag aqui, se você quiser adquirir este comentário, como você faz para adquirir este comentário. Apenas ele facilita a sua vida como professor, adianta um pouquinho para você e depois você pode revisar e tirar suas dúvidas no momento que você quiser. Hoje na lição número 2 nós vamos falar sobre sal da terra e luz do mundo. Lembrando que nós estamos ainda na estrutura, na divisão da estrutura deste sermão. Então hoje nós vamos falar na segunda parte do versículo 1 a 12, nós falamos semana passada, e hoje nós vamos falar do 13 ao 16, no capítulo 5 de Mateus. Então, no Sermão do Monte, Jesus, ao iniciar o discurso, ele fala acerca das bem-aventuranças, que nós falamos na aula passada, sobre os valores do reino de Deus, esse reino invisível, e sobre os valores do mundo. Nós falamos o que realmente são as bem-aventuranças, o que elas significam e o que elas representam na vida da igreja. Nós falamos sobre os princípios éticos e morais do reino de Jesus Cristo, e seus valores, que são diferentes dos valores do mundo e também dos seus princípios morais. Foi isso que Jesus quis dizer em todo o seu Sermão do Monte, a respeito dos valores éticos, morais e valores deste reino invisível e, por que não dizer, do reino futuro, escatológico, do reino de Deus. Nós temos estes valores produzidos em nosso coração e nós somos mais do que felizes por isso. Cristo, ele é suficiente para as nossas vidas. Sabemos que não é fácil, não desejar estes valores mundanos, e sabemos que é difícil também rejeitar os padrões exigidos pela sociedade em que nós estamos inseridos. É difícil viver neste mundo sem sermos afetados por estes valores do mundo. É muito difícil. Por isso muitas pessoas desistem da sua jornada, porque ele quer viver os valores do mundo também. Paulo, quando ele escreveu a sua segunda carta a Timóteo, ele citou a Demas. Demas era um cooperador no ministério de Paulo como apóstolo. E Paulo então escreve que ele havia abandonado tudo por amar este mundo secular, por amar este presente século. E nós encontramos muitas pessoas que têm a mesma postura de Demas, um grande cooperador do apóstolo Paulo. Você imagina, um homem que andou com Paulo, viu as maravilhas de Deus, provou dessas maravilhas e se deixou seduzir
pelos valores do mundo. E hoje é o que nós estamos vendo espalhado por este mundo afora, né? Grandes homens de Deus cedendo a estes valores do mundo. Somente a convicção do reino futuro, somente alicerçados na palavra de Deus e guiados pelo Espírito Santo, conseguiremos dizer não aos valores deste mundo. São atraentes, porque estes valores, eles são associados à alta realização pessoal. Então, por isso que eles são muitos desejados pelas pessoas. Nossos valores, eles sempre se expressam por meio de nossos atos. Nós falamos na aula passada, né? O nosso caráter, né? Ele vai ser expresso por meio da nossa conduta. Então, estes valores que nós temos do mundo espiritual, do reino de Cristo, eles são expressados por meio dos nossos atos, por meio da nossa conduta. As coisas que realmente são importantes para nós, elas são evidenciadas no nosso dia a dia. Talvez a nossa boca fala uma coisa, mas é o que nós vivemos no dia a dia, é o que nós damos mais importância no dia a dia, é que são importantes para nós. O mundo percebe estas coisas porque elas são exteriorizadas, né? Aquilo que nós damos mais valor, que nós mais corremos atrás, elas são exteriorizadas e é isso que o mundo está observando em nós. Jesus afirma que os que possuem estes valores do reino, eles irão testemunhar da realidade do reino aos que estão ao seu redor. Nós falamos na aula passada que a igreja, né, ela expressa também o reino de Cristo, o reino de Deus aqui na terra. Então, as nossas condutas que são exteriorizadas e o mundo percebe, é a partir daí que eles percebem o valor que é o reino de Deus. Então, nós testemunhamos com a nossa conduta o reino de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus, ele usa duas figuras advertindo-nos que os valores do cidadão do reino de Deus deve expressar por intermédio do nosso comportamento. Então, Jesus escolhe duas figuras para demonstrar como deve ser o nosso comportamento. O que o mundo deve ver em nós. Então, somente assim nós veremos a diferença dos que servem e dos que não servem a Deus. E se realmente nós somos súditos do reino de Deus. Infelizmente, muitos dizem pertencer ao reino espiritual de Cristo, porém suas atitudes condizem com os valores mundanos. Um discurso vazio, desprovido de sinceridade, com o objetivo de enganar as pessoas e tirar proveito do reino. Elas desejam status, fama, riqueza, poder, são orgulhosos, na verdade, são hedonistas, né? Caçadores de prazer e dizem fazer parte deste reino espiritual de Cristo. O mundo, ele deve perceber em nós a diferença dos valores do reino de Deus e dos valores do mundo. Não somente em palavras, mas também em ações, né? O reino de Deus, ele é ação. Jesus, ele fez uma comparação figurada como deve ser o cristão que vive os valores do reino. Ele deve ser como sal e como a luz. E é sobre isso que nós falaremos nesta aula. Então, no primeiro tópico, o sal tempera e conserva. Primeiro ponto, definição. Na Bíblia, o sal, ele tem várias formas de ser usado e o motivo por que foi usado. Mas antes de nós entrarmos nesta parte, eu quero trazer uma curiosidade sobre o sal. Os registros do uso do sal pelos homens, eles remontam a 5.000 anos. Ele já era usado na Babilônia, no Egito,
na China e em civilizações pré-colombianas, principalmente como moeda, como forma de conservar alimentos e para lavar, tingir e amaciar o couro. Devido à sua escassez e importância, o sal chegou a ter o valor equivalente ao ouro. E ele foi o pivô de muitas guerras e disputas no passado. Só para se ter uma ideia, as primeiras estradas construídas, elas tinham como objetivo transportar o sal de um lugar para outro. Hoje, devido ao avanço da tecnologia e à produção em grande escala, o sal está ao alcance de todos. Você nunca vai encontrar em um supermercado uma mega liquidação de sal. Jamais nós vamos encontrar na entrada de um supermercado, nas primeiras prateleiras, o sal colocado ali como algo importantíssimo ou caro. Não, hoje ele está acessível a todos, mas nem por isso ele perdeu a sua função, as suas características, Por isso Jesus usou estes dois elementos que são importantíssimos nas nossas vidas. E ele é um dos principais ingredientes na cozinha e também para o nosso corpo. Lembrando que o uso excessivo pode trazer sérias consequências ao organismo. Propriedades e funções dele. Ele é conservante, texturizador, controlador de fermentação e ele tem outras funções também. No passado, ele foi tão valioso que, além de guerras, criou monopólios e foi fartamente taxado, o que desencadeou revoltas nos séculos passados. Até já desempenhou o papel de moeda, moeda de troca, dinheiro, e originou a palavra salário. Também a palavra soldado e soldo, ela é de origem do sal, que eles recebiam o sal como pagamento. No grego bíblico, alas, substantivo neutro para sal, ele tem 4 significados. Letra A, tempero, na Bíblia. Nós podemos encontrar como fertilizante para a terra arável, também como substância que conserva os alimentos da deterioração, para eles não putrefarem nem não perderem, e também como sabedoria e graça no discurso. Paulo estava querendo dizer que a conversa, quando ele é usado aqui em Colossenses como sabedoria e graça, Paulo estava querendo dizer que a conversa, ou discurso, temperada com sal, ela não é monótona e nem insípida, mas ela é agradável e sadia. A conversa ela deve ser apropriada à pessoa e à ocasião. Algumas vezes nós ouvimos alguém dizer: poxa vida, fulano foi salgado nas suas palavras, Então, não usou com moderação as palavras. No ponto 2, a importância do sal. Na Bíblia nós encontramos o uso do sal em diferentes ocasiões. Ele era usado nas ofertas, nos ritos cerimoniais, e ele fazia parte também da adoração a Deus. O sal ele deveria ser misturado às ofertas de manjares e depois ele passou a ser usado nas ofertas queimadas. Ele era salpicado sobre essas ofertas que iam ser queimadas. Também ela representa, o sal ele representava aliança entre pessoas e povos. Era chamado, abre aspas, concerto de sal ou pacto de sal, com o sentido de longa duração, porque o sal preserva por muito tempo. Outras vezes, acordos eram feitos em uma refeição, e aí então eles se diziam, há sal entre nós. Então, um acordo, uma aliança duradoura. Tudo isso diz respeito ao poder que o sal tem de conservação.
O sal também ele é associado ao julgamento divino final, quando Jesus afirma que cada um será salgado com fogo. E o fato do bom sal ter propriedades curativas e tempero, Jesus usa como ilustração para levar seus discípulos a terem uma vida pautada nos princípios morais e éticos do reino de Deus. O sal tem a função de dar sabor, pois um alimento, na medida certa deste tempero, é saboroso. A gente nem percebe o sal no alimento, mas é ele que faz a diferença, é ele que dá sabor para o alimento. O que isso significa? Significa uma vida equilibrada, pautada na palavra de Deus, sem exageros, sem extremismos. A palavra de Deus nos adverte a não sermos demasiadamente santos ou justos. Existem cristãos ou crentes que eles veem pecado em tudo e eles costumam estragar o ambiente em que eles estão, né? Ele é salgado, na verdade. E outros estão lá na ponta, né? No outro extremo, relaxados demais. As pessoas não respeitam a presença dele e ele não consegue purificar o ambiente ou dar sabor ao ambiente. É o sal que nós chamamos de insípido. E é uma coisa muito difícil, né? O sal ser insípido. Então, esse sal insípido, ele não tempera e ele não dá sabor ao ambiente em que ele está inserido. Outra função do sal é a preservação. Você consegue imaginar um mundo sem a presença do Espírito Santo e sem a presença dos cristãos? Se não praticarmos tudo o que sabemos e conhecemos dos princípios e dos valores do reino de Deus, quem então preservará este mundo? Este mundo secularizado somente não apodreceu ainda ou inteiramente, porque ainda estamos aqui, demonstrando ao mundo que é possível sim ter uma vida consagrada a Deus, fazer o que é certo e que é possível renunciar os valores mundanos. Nosso testemunho, ele deve falar mais alto e influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas observam a nossa conduta, o nosso portar. Nosso testemunho, ele fala muito mais alto do que muitas palavras, mas nem por isso devemos deixar de anunciar as verdades do reino e o padrão exigido por Jesus Cristo para fazermos parte do reino de Deus. Infelizmente, o mundo secularizado criou seu padrão de normas e de valores e muitos já foram influenciados a aceitar o pecado como algo normal, acreditando que Deus não levará em conta essas atitudes. Como sal da terra, devemos dar sabor ao mundo. Foi isso que Jesus quis nos dizer ali no Sermão do Monte. Precisamos dar sabor ao mundo, equilibrar, né, o mundo. Jesus disse: se o sal for insípido, para nada mais presta, e por isso ele será pisado pelos homens. É muito difícil um sal insípido, mas há possibilidade disso. O sal, ao ser recolhido da região do Mar Morto, uma parte dele era boa para salgar e cozinhar, mas a outra havia perdido o seu sabor. Este sal, porém, ele não era jogado fora. Eles o guardavam no templo de Jerusalém e quando as chuvas de inverno tornavam escorregadios, né, os pátios de mármore, o sal então ele era espalhado no chão para reduzir o perigo de quedas. Portanto, o sal que perdeu o sabor, ele é pisado pelos homens. O crente, quando ele desvia-se do evangelho, ele pode até estar na igreja,
mas ele não vive mais os valores éticos e morais do reino de Deus. Então ele é desprezado pelas pessoas do mundo, ridicularizado ao deixar a sua fé, além de causar escândalo para o reino de Deus e, como consequência, afasta as pessoas do Evangelho. No ponto 3, o cristão como sal. Como sal, devemos influenciar o mundo com a santidade, a pureza, com a verdadeira adoração, pois o mundo se encontra em uma podridão espiritual. Ao olharmos para a nossa sociedade, veremos que os valores divinos estão ridicularizados e, como cristãos inseridos nela, devemos mostrar ao mundo a nossa identidade e opor aos valores mundanos. O sal, ele impede a ação do fermento e, como o sal verdadeiro, não perde o sabor. E se perder o sabor, tem como restaurá-lo? Não, impossível. O processo seguinte é ser pisado pelos homens. Ele não tem nenhum valor. Na Palestina, os flocos de sal, eles formam-se à noite nas praias rochosas do Mar Morto. Pela manhã, quando ele é aquecido pelo sol, ele começa então a perder o sabor. E ele mistura-se com a areia da praia e ele perde a sua qualidade. Se nos envolvermos com os valores deste mundo, seremos como o sal insípido. Perderemos o nosso sabor, perderemos o objetivo para o qual nós fomos chamados e inseridos neste reino espiritual. No tópico 2, a luz ilumina lugares em trevas. Primeiro, conceito físico e metafórico. A luz procede dos corpos celestes que traz claridade. E por isso, ela é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Astros que têm a luz própria. As estrelas. Exemplo de estrela, o Sol. Astros que não possuem luz própria, isto é, são iluminados por outro astro. Aqui como exemplo, a Lua. Ela não tem luz própria e é iluminada pelo Sol. Nós não somos luz. Nós não temos luz própria. Nós somos iluminados por intermédio de Cristo, que é a luz. Nós refletimos a luz de Cristo para o mundo, com a nossa conduta, com nossas atitudes, com o nosso caráter, com a nossa vida transformada. Jesus, ele é a luz para os gentios. No Antigo Testamento, luz estava associada com Deus. É ele que mantém nossa luz acesa. Foi o que escreveu Davi. É nesse sentido de ser luz que Jesus identifica os discípulos. Nós fomos chamados para sermos portadores desta luz. Jerusalém era considerada a luz para as nações e estrategicamente construída sobre um monte. Pode ter sido esta inspiração de Jesus ao descrever uma cidade edificada sobre um monte. Quando a luz chega, as trevas têm de sair. Não há mais lugar para ela. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus. Tiago escreveu que toda boa dádiva vem de Deus, o Pai das luzes. Ele é o Criador dos corpos celestes que iluminam a terra. Pode ser aplicada a Jesus Cristo. Dele vem toda a iluminação espiritual. Ele é a luz do mundo que oferece esperança aos homens. O mundo estava em trevas e ele iluminou este mundo que estava perdido. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. E nós também somos luz para o mundo. No ponto 2, o cristão como luz. Há duas imagens do cristão, sal e luz. O sal fala do caráter interior, aquilo que somos realmente,
e o que somente Deus pode ver, o que influencia, né, este mundo corrompido. A luz, ela refere-se ao testemunho interior das obras que apontam para Deus. Nossa tarefa é manter nossa vida pura, a fim de sermos o sal da terra e assim deter a deterioração do mundo. E as nossas boas obras fazem com que brilhem a nossa luz. As nossas obras, elas devem brilhar de maneira que as pessoas glorifiquem a Deus e não a mim. As obras, elas não podem trazer louvor para quem as está fazendo, mas elas devem render glórias a Deus. O louvor não é nosso, pois tudo é feito por intermédio do Espírito Santo em nossas vidas. Tudo o que fazemos deve glorificar a Deus e não a nós. Terceiro ponto, a luz em lugar das trevas. Então, onde nós estamos, nós devemos ser luz, devemos brilhar, né, para que as pessoas possam ver os princípios, os valores do reino de Deus refletido em nossas vidas. O cristão, ele não consegue manter a luz por meios próprios. Isto é, ninguém consegue forçar uma pureza ou boas obras por muito tempo, se não for pelo intermédio do Espírito Santo. Jesus disse que não se pode esconder uma luz embaixo de um alqueire. O que era alqueire? Alqueire era uma antiga unidade de medida de capacidade para secos, equivalente a 9 litros. Então, a luz, ela deve ser colocada em um lugar de visibilidade e onde ela possa iluminar todo o ambiente e por onde ela for levada. Então, a iluminação não pode ficar embaixo, né, ou debaixo de uma vasilha, embaixo de uma vasilha. Ela tem que ficar em cima para iluminar todo o ambiente. Jesus estava dizendo: vocês devem ser visíveis. As pessoas precisam ver em vocês a transformação causada pelo Evangelho. Vocês não podem se contaminar. A nossa luz são as nossas boas obras e nós somos a luz para este mundo. Lembrando que nós não temos luz própria. Último tópico, terceiro tópico, discípulos que influenciam. Primeiro, influenciamos sendo sal. O sal, para ser sal, primeiro ele passa por um processo, depois é aprovado o seu sabor. Assim somos nós. Primeiro, a palavra de Deus transforma a nossa vida, vivemos esta palavra, e somente depois de transformados, saímos por aí dando sabor ao mundo, temperando sem aparecer, mas sim Cristo. É Ele que deve aparecer em nossa vida. Em tudo que nós fazemos deve glorificá-lo. Testemunho verdadeiro de novo nascimento. Nós precisamos ter esse testemunho. Infelizmente, muitos ainda não foram transformados por dentro e vivem uma vida de hipocrisia, pregam, mas não vivem. Ensinam, mas não praticam. Então, como vou falar de algo que eu mesmo não acredito? Como vou ser convincente? Como eu vou temperar um ambiente se as minhas atitudes são contrárias e se eu estou desejoso de praticar as mesmas coisas e buscar os mesmos valores que o mundo, né, busca? Como vou falar das grandezas celestiais se eu mesmo amo os valores deste mundo odierno? No ponto 2, sendo luz. Tem cristão que ele é agente secreto. Ninguém sabe que ele é cristão. Nem as atitudes dele falam dele mesmo. Ninguém sabe, né, que ele é crente ou ele não brilha em lugar nenhum.
Ninguém sabe nada da vida dele, a conduta dele não fala do reino de Deus, né? O seu jeito de falar, de vestir, de portar, não fala de onde ele é. Onde ele passa, ele se mistura com o ambiente, ao invés de trazer luz. Ao invés dele impedir, né, a fermentação do ambiente, do pecado, não, ele ajuda, né, para que tudo isso aconteça. Como esconderemos? Fomos chamados para andar na luz, como na luz Deus está. Quem tem comunhão com Deus, ele não pode andar nas trevas e em trevas. Andar na luz é um estilo de vida, é andar na verdade e na santidade. Andar fala do nosso comportamento diário, do nosso caráter e das nossas boas obras. No ponto 3, a influência cristã. Hoje nós estamos cheios de influenciadores, né, nas redes sociais, nos ensinando um pouco de tudo. Este comportamento de hoje nos traz a realidade de como o mundo virtual está ditando regras e comportamento das pessoas. E nós devemos aproveitar as oportunidades e influenciar o mundo com a palavra de Deus. Muitos dirão, eu não levo jeito para isso. Outros dirão, isso é somente para os jovens. Não, aproveite esta ferramenta à nossa disposição e fale do Evangelho de Jesus Cristo. Deixe uma mensagem para as pessoas em suas redes sociais, para que elas saibam quem você é, né? Seja luz nas redes sociais, seja sal nas redes sociais, né? Vamos aproveitar essa ferramenta à nossa disposição e falar do amor de Deus. Temos um tesouro dentro de nós, vaso de barro. Nós sabemos que nós somos um vaso de barro e carregamos dentro de nós um tesouro. Um vaso de barro, assim como um sal, ele não tem muito valor. E muitos desprezam o que nós carregamos, porque eles nos julgam pelo que ele vê, né? Simplicidade, humildade, sem grandes aspirações neste mundo, não muito preso aos valores deste mundo, mas carregamos dentro de nós um tesouro de valor inestimável. É o maior tesouro que alguém possa receber, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo, representamos um país celestial. E como embaixador, nós estamos aqui tratando de assunto e negócio do nosso país, né, de quem nos enviou para cá. A nossa atitude não pode ser como atitude do mundo, né, de vangloriar-se. Não podemos ter uma atitude de altivez por causa dessas coisas, mas a nossa referência, né, são as virtudes do fruto do Espírito. É isso que nós devemos revelar ao mundo, que é a nossa longanimidade, a nossa mansidão e a moderação, e bem como as outras virtudes do fruto do Espírito. Devemos fazer uma reflexão. Como estamos andando aqui neste mundo? Se realmente somos sal, se realmente somos luz neste mundo. Será que somos realmente? Será que essa nossa conduta, o nosso caráter, ele condiz, né, com o reino de Deus? Ele exige de nós, com esses princípios que Jesus Cristo exige de nós, que espera de cada cristão, é que ele seja sal e luz deste mundo, e que Deus seja glorificado por isso. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, dá um curtir aqui na minha aula, compartilhe em suas redes sociais. Se você não está recebendo minhas aulas semanalmente, desative o sininho das notificações e ative outra vez, para você continuar, né, recebendo as minhas aulas semanalmente. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando, abençoando o seu ministério de ensino, que te dê graça,
te dê sabedoria. Um forte abraço a todos vocês, muito obrigada pelo carinho, pelos comentários, pelas orações. E eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.